Olá pessoal, vamos revisar o assunto origem da vida. Nós começamos a aula falando sobre os níveis de organização em biologia. Lembrem que todas as coisas são feitas de átomos. O conjunto de átomos forma as moléculas, o conjunto das moléculas as substâncias e assim o conjunto das substâncias as células, o conjunto de células os tecidos, depois os tecidos formam os órgãos, por exemplo, o coração, o pulmão, o estômago. O conjunto dos órgãos formam os sistemas, o sistema digestório, o sistema respiratório. O conjunto desses sistemas forma os organismos, por exemplo, o ser humano é um organismo. Um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em um mesmo local é chamado de população. O conjunto de populações de espécies diferentes que compartilham um determinado ambiente, um determinado local, é chamado de comunidade. O conjunto de comunidades forma um ecossistema, que então é uma região um pouco maior, né? Como por exemplo o Pampa Gaúcho é um ecossistema. E o conjunto de ecossistemas forma a biosfera. A biosfera pode ser definida como todas as partes do planeta onde existe ou pode existir vida. Tendo definido os níveis de organização em biologia, estamos a discutir o que é vida. Lembram que eu comentei com vocês que não existe uma definição aceita por toda a comunidade científica do que é vida, mas existem características comuns aos seres vivos. E acredita-se que a vida tenha surgido no planeta Terra há cerca de 4 bilhões de anos. E a Terra teria existido há cerca de 5 bilhões de anos. O primeiro bilhão de anos teria sido muito inóspito, com uma temperatura muito elevada, muita atividade vulcânica, muitas tempestades, muita radiação, que não possibilitou o desenvolvimento de nenhum tipo de matéria orgânica no planeta Terra. Após esse primeiro bilhão de anos, então teria ocorrido um resfriamento, as condições melhoraram um pouco, e aí pôde-se criar um ambiente mais favorável para o surgimento das primeiras formas de vida. Quais são as características comuns aos seres vivos? Todos os seres vivos são compostos de células. Lembram dos vírus? Os vírus não são considerados células. Lembram que eu falei que ainda não existe um consenso entre os cientistas se vírus é vida ou não? Todos os seres vivos contêm informação genética. Todos os seres vivos, eles se reproduzem e transmitem as características aos seus descendentes, o que é chamado de hereditariedade. Todos os seres vivos evoluem, ou seja, conforme as mudanças ambientais, seres mais adaptados vão sendo selecionados e acontecem mudanças, então, na morfologia, na fisiologia dos organismos. Todos os seres vivos apresentam um metabolismo, ou seja, eles podem converter moléculas obtidas do ambiente em novas moléculas biológicas, extrair energia do ambiente e regular o ambiente interno. Outra coisa é que os seres vivos apresentam uma composição química diferente, com elementos químicos mais abundantes em comparação à matéria não viva. Esses elementos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, em menor proporção, fósforo e enxofre. A partir de então, nós começamos a discutir quais são as hipóteses sobre a origem da vida. A primeira hipótese a surgir é o criacionismo. Essa primeira hipótese tem a ver e é relacionada com a cultura das primeiras civilizações humanas, que também explicavam grande parte dos fenômenos com crenças, coisas relacionadas à superstição. Depois do criacionismo vem a hipótese da abiogênese, que, por incrível que pareça, foi a hipótese aceita por muito tempo na história da humanidade. Ela dizia que os seres vivos podiam ser originados de matéria não viva. E aí, dessa abiogênese, existem alguns estudiosos que nós temos que conhecer. Então, a abiogênese é sinônimo de geração espontânea. E ela acreditava que existia no ar uma força vital que fazia com que coisas inanimadas pudessem originar vida. Alguns estudiosos da época até tinham receitas para fazerem seres vivos. Um deles é o Jean-Baptiste van Helmont, do século XVII. Ele tinha uma receita para criar camundongos a partir
de camisa suada e farinha de trigo. Depois do Jean-Baptiste Van Helmont, o outro cientista que devemos conhecer é o Francesco Redi. O Francesco Redi fez um experimento com vidros, com carne dentro. Um vidro ele deixou aberto, no outro vidro ele tampou com um gaze, assim a força vital do ar podia entrar, e no outro vidro ele deixou aberto. Só surgiram larvas de mosca no vidro que ele deixou aberto. Então o Francesco Redi chegou à conclusão de que, mesmo a força vital tendo entrado no vidro que ele tampou com um gaze, não se criaram larvas de moscas. Então a teoria da abiogênese estava errada. Mas aí veio outra descoberta feita pelo Anton van Leeuwenhoek, que ele é considerado o descobridor dos micro-organismos. E olhando esses experimentos como o do Francesco Redi, se viram que mesmo nos frascos fechados e com gaze, se desenvolviam micro-organismos. Aí, então, passou-se a acreditar que, a teoria da abiogênese não era verdadeira para coisas macroscópicas, mas para micro-organismos sim. Também temos que conhecer os experimentos de John Needham e Lázaro Spallanzani. O John Needham e o Lázaro Spallanzani fizeram seus experimentos em torno de 1745. O Needham, ele colocou caldos nutritivos em diversos frascos, ferveu por 30 minutos e imediatamente vedou com rolhas de cortiça. Depois de algum tempo, mesmo tendo fervido e tampado, se desenvolveram micro-organismos. E o Needham achou que só havia uma explicação para a presença de micro-organismos no frasco. Eles tinham surgido da geração espontânea, porque se ele tinha fervido, ele teria então esterilizado. Aí o Spallanzani era defensor da biogênese e refez os experimentos de Needham. Ele preparou os frascos e aí em alguns ele vedou com cortiça e outros ele derreteu o gargalo dos frascos, vedando mais hermeticamente. E aí, nos frascos tampados com cortiça, cresceram micro-organismos e nos frascos vedados que ele derreteu o bico do frasco, não apareceram micro-organismos. E aí o Spallanzani concluiu que o tempo de fervura e a vedação utilizados pelo Needham não tinham sido capazes de impedir a contaminação do caldo. Aí o Needham disse que a fervura prolongada do Spallanzani tinha destruído a força vital. Essa controvérsia entre o Needham e o Spallanzani não chegou ao fim. Só por volta de 1860 que Louis Pasteur fez um experimento que definitivamente descartou e refutou a teoria da abiogênese e a comunidade científica passou a aceitar a biogênese como explicação para a origem da vida. O que dizia a biogênese? Que todo ser vivo se origina de outro ser vivo. O Louis Pasteur fez um experimento que é conhecido como o experimento do balão de pescoço de cisne. Ele colocou caldo nutritivo num balão, ferveu o caldo e entortou o gargalo do balão de forma que os micro-organismos que passasse o ar, mas os micro-organismos ficassem presos no gargalo torto. E aí, não cresceram micro-organismos nesse caldo, só cresceram depois que ele quebrou o pescoço do balão, comprovando, então, que, mesmo passando o ar, a vida não surgia espontaneamente. O Louis Pasteur também criou a pasteurização, que é uma fervura prolongada que é utilizada hoje para matar certos micro-organismos. O Louis Pasteur derrubou a abiogênese, mas ele criou um problema. Se todo ser vivo se origina de outro, como surgiu o primeiro ser vivo? Na verdade, nós não sabemos, mas existem hipóteses. Mas como isso aconteceu quando a Terra era totalmente diferente dos dias atuais, é muito difícil entender como isso aconteceu na verdade. As teorias mais discutidas sobre a origem da vida são a evolução química e a panspermia. Segundo a teoria de Oparin e Haldane, a atmosfera primitiva da Terra era composta principalmente dos gases metano, amônia, hidrogênio e vapor da água. Esses gases, expostos à radiação, vulcanismo e raios de tempestades, eram quebrados nos seus constituintes, nos seus átomos constituintes, e esses átomos poderiam se recombinar para formar as primeiras moléculas orgânicas. Com a chuva, essas moléculas se precipitariam e ficariam acumuladas nos mares primitivos, que nessa época a Terra já teria se resfriado um pouco, permitindo que se acumulasse água. Nesses mares, que ele chamou então de sopas primordiais,
existiria matéria orgânica suficiente para dar origem aos primeiros agrupamentos de moléculas, que ele chamou, que o Oparin e o Haldane chamaram de coacervados. Os coacervados seriam, então, junções de moléculas orgânicas separados do ambiente por uma película, como, por exemplo, uma bolha de água. Então, esses compostos orgânicos, aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, purinas e pirimedinas, se acumulariam nos mares primitivos, formando o que o Oparin e o Haldane chamaram de sopas primordiais. A teoria de Oparin foi testada por um experimento realizado por Stanley Miller. O experimento de Miller refez essa atmosfera primitiva em laboratório, aplicou descargas elétricas na mistura de gases, condensou esse gás e obteve no líquido da condensação moléculas orgânicas, comprovando que a teoria do Oparin é possível de ter acontecido. Na verdade, atualmente, tem se discutido muito sobre a composição da atmosfera primitiva e provavelmente esses gases da teoria do Oparin não eram os que estavam presentes mais abundantemente na atmosfera primitiva. Acredita-se atualmente que existia gás carbônico e alguns cientistas acreditam que até oxigênio em pequenas quantidades. Porém, outros cientistas fizeram um experimento de Miller utilizando uma atmosfera com composição diferente e também conseguiram obter compostos orgânicos observados. Na teoria da panspermia, moléculas orgânicas teriam chegado à Terra através de corpos celestes. Então, na verdade, a teoria da panspermia, ela complementa a teoria da evolução química. E moléculas orgânicas já foram encontradas em diversos corpos celestes. Acredita-se que algumas moléculas orgânicas possam sim ter chegado à Terra a partir de corpos celestes. A partir da formação do primeiro sistema isolado, teria surgido então a hereditariedade e a partir daí o que a gente chama de evolução biológica. A partir do surgimento do primeiro sistema isolado no meio ambiente, que pode ter sido algo parecido com o coacervado, teria surgido a hereditariedade. E aí se discute qual teria sido a forma como os primeiros organismos teriam transmitido a informação, uma hipótese conhecida como o mundo do RNA. Segundo essa hipótese, o primeiro material genético dos organismos teria sido o RNA. Alguns cientistas acreditam nessa hipótese porque até hoje o RNA é capaz de desenvolver algumas atividades nas células que têm características enzimáticas. Por exemplo, a síntese proteica. Atualmente não existe nenhum RNA na nossa célula que tenha a capacidade de se autorreplicar, mas em laboratório foi possível sintetizar RNAs capazes de fazer a replicação de outros RNAs. Esse é um experimento que reforça essa teoria que o primeiro material genético dos organismos teria sido o RNA. O RNA ele é mais instável que o DNA. Então, esses primeiros organismos, teriam sofrido muitas mutações, o que acabou gerando diversidade genética, a matéria-prima para a evolução. E a partir daí teria, então, começado a evolução biológica. Outra discussão que se tem sobre os primeiros seres vivos é como ocorreu a evolução dos processos energéticos. Existe a hipótese autotrófica, que diz que os primeiros organismos produziam o seu próprio alimento, e a hipótese heterotrófica, que diz que os primeiros organismos teriam que obter moléculas orgânicas do ambiente para a produção de energia. A hipótese heterotrófica acredita que os primeiros organismos obtinham matéria orgânica do alimento e produziam energia com um processo parecido com o que atualmente se conhece como fermentação. Já a hipótese autotrófica diz que os primeiros organismos obtinham energia por um processo chamado de quimiossíntese. Obtinham energia a partir de componentes inorgânicos da crosta terrestre. Independente de qual dessas hipóteses esteja correta, a hipótese autotrófica ou a hipótese heterotrófica, atualmente a hipótese autotrófica é mais aceita, em algum momento surgiu a fotossíntese. A fotossíntese ocasionou aumento da concentração de oxigênio na atmosfera terrestre, ocasionando a extinção dos seres anaeróbicos e a formação da camada de ozônio. Com a formação da camada de ozônio, foi possível uma maior diversificação dos organismos. E cerca de 2 bilhões de anos atrás, teriam surgido as primeiras células eucarióticas, que teriam então uma membrana nuclear. Já os organismos multicelulares teriam surgido por volta de 670 milhões de anos atrás.